A Academia Valhalla é uma das 3 principais instituições de treinamento de caçadores do mundo, onde milhares de aspirantes a caçadores se inscrevem a cada ano, mas apenas um punhado é selecionado devido à taxa de admissão competitiva de 1 em 500. No primeiro dia de orientação, centenas de caras desesperados em trajes formais estão espancando uns aos outros, tentando fazer um nome para si mesmos. Mas quem mais impressiona é Soyeon, do clã Dongyo, um dos 5 principais clãs da Coreia do Sul. Rumores dizem que ela tem habilidades divinas e pode derrubar até 10 caçadores experientes de uma vez. O poder de Soyeon decorre do fato de que ela pode se comunicar diretamente com a constelação guardiã do clã. É revelado que os 5 principais clãs da Coreia são poderosos porque as constelações guardiãs estão diretamente associadas a cada um deles. Em circunstâncias normais, um caçador recebe bênçãos de uma constelação guardiã normal ou faz um contrato com ela. Mas os 5 grandes clãs têm constelações guardiãs poderosas, que os distinguem do resto, como Thor aparecendo em uma briga de rua. Logo depois, a partida de Soyeon está prestes a começar e ela é confrontada com um completo ninguém chamado Kim. Toda a multidão dos repórteres, assim como o diretor de combate, o Sr. Lee, estão certos de que Soyeon vai acabar com esse perdedor. A partida logo começa, e Soyeon não perde tempo exibindo suas impressionantes habilidades com a espada. Ela também exibe sua elegante técnica de controle de mana, enviando todos para um estado de frenesi. Mas quando Soyeon ataca Kim, ele surpreendentemente se esquiva e a derruba com um único soco, silenciando a multidão e terminando a luta quase instantaneamente. Um raio azul brilhante então irradia da mão de Kim, revelando que ele não é um novato e tem habilidades extraordinárias. Ele se pergunta por que todos são tão fracos nesta linha do tempo e se ele vai encontrar alguma competição. 300 anos atrás, na Torre do Fim, um Kim machucado e espancado está envolvido em uma luta brutal com o mestre da torre, o Rei Vart. Kim é revelado como um deus das artes marciais, e ele termina a luta decapitando Vart com um chute lateral giratório. Nesse ponto, o sistema dá uma notificação de que, com a morte de Vart, a destruição do mundo foi interrompida. Mas Kim nem sequer tem a chance de comemorar, pois toda a torre começa a desabar devido à eliminação de seu mestre. Em seus momentos finais, Kim lamenta o fato de que ele nunca poderia ter a chance de viver uma vida normal, pois ele tem sido um caçador desde seus dias mais jovens. Ele se senta em um canto e começa a rir em desespero quando de repente uma grande pedra cai em cima dele, esmagando-o como um inseto. Mas no segundo seguinte, o deus das artes marciais Kim é reencarnado no século XXI no corpo de um perdedor que também se chama Kim. Mesmo que ele renasça após 300 anos em um corpo fraco e jovem, Kim reteve todo o seu conhecimento. Isso o deixa muito feliz e ele pensa em viver uma vida luxuosa neste mundo sem o medo de ninguém. Mas a felicidade de Kim não dura muito, pois ele logo recebe outra notificação pop-up anunciando que a Torre do Fim reaparecerá em 5 anos. Kim está extremamente irritado por ter sido escolhido para lidar com a situação novamente, mas ele promete aniquilar completamente a torre desta vez. Ele garante a si mesmo que depois de terminar a tarefa, ele buscará sua vida pacífica e luxuosa, e ninguém nunca o perturbará. Segundos depois, ele recebe outra notificação pedindo-lhe que recupere suas armas e memórias. Ele tem que ir para Valhalla para isso, e o sistema lhe dá o endereço exato. Kim está confuso sobre o que é este lugar, mas ele vai para o local de qualquer maneira. Ele então acaba derrotando a garota mais promissora de toda a academia com apenas um único soco, chocando a todos até a medula. No dia seguinte, Kim está pronto para outra partida. Desta vez, contra o filho mais velho do clã, o primitivo chamado Sayok. Ele é um cara musculoso e que não acha que Kim é especial e promete destruí-lo em segundos. Mas Kim responde com algumas provocações próprias e até mostra o dedo do meio para ele, enfurecendo ainda mais seu oponente. É então revelado que Sayok
também é um prodígio que não se concentra particularmente em estratégia ou artes marciais, mas ele tem uma arma mortal, seu corpo, que é construído como um tanque. Enquanto os outros caçadores precisam de mana para realizar ações difíceis, Sayoki pode executá-las usando apenas sua pura força. Seu corpo bombado tem mais cortes do que um reel do TikTok mal editado, tornando-o uma força absoluta da natureza. Logo, a luta começa e um enfurecido Seok ataca seu oponente com um soco devastador, pretendendo acabar com ele de vez. Mas Kim, que é um deus literal das artes marciais, não confia em sua força, mas sim em seu conhecimento antigo. Ele sabe que, embora a força física seja uma grande vantagem, ainda não é suficiente e tem que ser combinada com os outros fatores. Então, quando Seok está prestes a lhe dar um soco, Kim se esquiva e casualmente o derruba. Ele então soca o peito do Brutamontes com força, nocauteando-o e terminando a partida em segundos, como da última vez. Enquanto um Kim vitorioso sai da arena, ele se pergunta se ele pode ser mais fraco do que era em seu corpo anterior, mas ele ainda é capaz de caçar monstros como fez no passado. Os repórteres, enquanto isso, estão em estado de choque, pois não conseguem entender como um caçador poderoso como Sayoki poderia cair em um truque simples e perder a partida. Alguns acreditam que ele tropeçou e caiu acidentalmente, enquanto outros acham que ele estava confiante demais. Mas o pai de Seok, que também é o chefe do clã primitivo, Sheol Shin, tem certeza de que não foi apenas um ataque simples. Ele pensa consigo mesmo que, embora Seok nunca tenha treinado artes marciais, ele poderia facilmente se esquivar de um soco de qualquer um de seus pares. Na luta anterior, Seok foi provocado, e ele ficou tão zangado que usou seu mana, algo que ele raramente faz. Mas quando ele avançou para atacar, Kim se esquivou, simplesmente inclinando a cabeça enquanto suas mãos ainda estavam dentro do bolso, como se ele nem estivesse tentando. Sheoshin então junta as peças e finalmente percebe que Kim já havia mapeado o ataque no momento em que Seok começou sua investida. Isso significa que Kim tem uma habilidade monstruosa, o que o torna muito superior ao resto dos caçadores. Sheoshin está animado com a descoberta. E assim como um recrutador universitário, avistando um adolescente de 2,10 metros, ele faz de sua prioridade máxima alistar Kim em seu clã. Mas ele terá que enfrentar uma forte competição de outros líderes de clã como ele, que também estão em alerta máximo para obter a assinatura de Kim. Enquanto isso, a multidão está se preparando para a partida final da competição de classificação, que é disputada entre Kim e uma garota chamada Erin. Ela é Ela é membro do clã Truth Choi e derrotou todos os seus oponentes com relativa facilidade até este ponto. Mas os simplórios da multidão estão mais impressionados com sua boa aparência, o que deixa nosso protagonista louco. Logo, a luta começa. E Kim, como de costume, está com as mãos dentro dos bolsos, esperando que seu oponente faça o primeiro movimento. Mas mesmo depois de esperar por alguns bons segundos, Eren não se move, o que faz Kim perceber que ela está tentando ler a situação. Ele acredita que ela é mais inteligente do que os outros, mas não o suficiente para lhe causar problemas. Kim então marcha em direção a ela, cheia de confiança, enquanto Eren começa a carregar sua espada com seu mana, fazendo com que ela imita a eletricidade. Essa habilidade é conhecida como transformação de atributo e apenas um punhado de adultos é capaz de realizá-la. Mas Eren parece já tê-la dominado. Ela espera de um momento certo e libera sua espada para atacar Kim. Mas para seu choque absoluto, ele se esquivou em um flash. Uma Eren confusa então olha ao redor e o encontra esperando casualmente do outro lado, ainda com as mãos dentro dos bolsos. Kim revida lançando um ataque menor por conta própria, pois ele literalmente a eliminaria se usasse todo o seu potencial. Mas Eren consegue bloqueá-lo usando sua espada, algo que nunca havia sido feito antes. Kim fica genuinamente impressionado com seu raciocínio rápido, mas ele não mostra remorso e continua com outro ataque. Eren é incapaz de bloqueá-lo desta vez,
e ela é nocauteada, encerrando a partida. Enquanto isso, quem sente que já viu a técnica de saque de espada de Eren antes e parece familiar. Mas não importa agora, pois ele é declarado o vencedor e acaba liderando a lista de classificação da competição, enquanto Eren fica em segundo lugar. Mais tarde, quando um Kim vitorioso sai do edifício Valhalla, ele é imediatamente cercado por um monte de repórteres sedentos e outros membros do clã. Eles enchem microfones em seu rosto e pedem que ele se junte a seus respectivos clãs, prometendo fornecer-lhe enormes benefícios. Eles até oferecem a ele uma grande quantia de dinheiro por seus serviços, mas Kim, que só quer ir para casa e dormir, grita com os repórteres para recuarem. Logo, canais de mídia de todo o país têm o rosto de Kim impresso na primeira página, onde ele está mostrando o dedo do meio furiosamente para eles. Eles o estão rotulando como um psicopata por seu comportamento errático, embora os membros do clã estivessem apenas lhe dando uma oferta. Os internautas também não estão se segurando. Muitos acham que ele ultrapassou os limites ao xingar os repórteres inocentes. Na manhã seguinte, na Academia Valhalla, todos os calouros estão alinhados para uma cerimônia de boas-vindas, mas Kim rapidamente fica entediado e até solta um bocejo para mostrar sua falta de interesse. Um flashback de alguns dias antes, então mostra a razão real pela qual Kim está aqui. Ele havia recebido uma notificação do sistema pedindo-lhe que chegasse ao terceiro subsolo em Valhalla para recuperar suas memórias e armas. De volta ao presente, a apresentação chata finalmente acabou. E agora os alunos estão divididos em diferentes classes. Em uma dessas classes em particular, o instrutor é um homem ridiculamente bonito chamado Egon, que acaba por ser o ex-executivo de um grande clã. Ele está atualmente irritado porque a administração despejou um monte de prodígios superpoderosos em sua classe. Soyeon do clã Dongyu, Eren do clã Truthchoy, Seok do clã o primitivo Ekin, o coringa invicto da competição de entrada. No fundo, ele nem sequer tem certeza se consegue manter esse caos sob controle. No entanto, Egon mantém a compostura e se apresenta para toda a classe, dizendo que será o professor deles a partir de agora. Então, ele aperta um botão que os transporta instantaneamente da sala de aula para o meio de uma floresta. Como se isso não bastasse, Egon ativa uma barreira de defesa e invoca centenas de goblins furiosos que imediatamente começam a bater nela, famintos por sangue. Isso aterroriza a maioria dos alunos, mas Kim permanece imperturbável, tendo enfrentado criaturas muito mais ameaçadoras em seu passado. Quando Egon percebe sua falta de preocupação, ele chama Kim ao pódio e pergunta se ele está confiante o suficiente para enfrentar todos os monstros sozinho. Em sua mente, Egon quer ensinar uma lição ao pirralho convencido, e ele tem certeza de que Kim desistirá de enfrentar as criaturas aterrorizantes. Mas para seu completo choque, Kim solta um sorriso maligno e aceita o desafio. Ele então questiona o que ele receberá como recompensa se ele eliminar com sucesso todas as criaturas. Pego de surpresa pela resposta, Egon diz relutantemente que concederá a Kim o que ele quiser, desde que esteja dentro de sua autoridade como professor. Kim aceita felizmente o acordo, então pede uma espada que ele possa usar contra as criaturas feias. Ao ouvir isso, Egon fica ainda mais hesitante, pois queria que o garoto lutasse com as próprias mãos. Mas com toda a classe assistindo, ele não tem escolha a não ser manter sua imagem. Então ele relutantemente saca sua própria espada e a entrega a Kim. Depois disso, o escudo protetor é ligeiramente aberto e Kim sai com a espada na mão. Para o choque máximo de todos, ele começa a fatiar os monstros como se estivesse jogando Fruit Ninja no modo Fúria. Kim mal se esforça ao derrubar vários monstros com apenas um golpe, para a diversão da multidão observadora. Enquanto tudo isso está acontecendo, ele murmura casualmente para si mesmo que é a primeira vez em 300 anos que ele segura uma espada, e parece que ele ainda tem o jeito.
No passado, o mundo era caótico por causa de monstros, então Kim tinha que usar todas as armas que conseguia encontrar. Mas ele ainda é excelente com uma espada, como está mostrando agora. Kim também consegue se esquivar e evitar os ataques dos monstros com facilidade, pois seus padrões são relativamente simples. Ele agora está começando a pensar que eles são apenas monstros implementados pelo sistema usados para a prática e não os reais. Dentro do escudo protetor, Egon fica em completa descrença, pois a arma que ele havia emprestado a Kim era apenas uma espada de ferro barata. Não pode canalizar mana e sua construção pesada a torna muito lenta para movimentos rápidos. No entanto, Kim está destruindo os monstros sem suar, como se estivesse fazendo isso há muito tempo. Até mesmo os alunos prodígios, Soyen, Eren e Sayok, ficam sem palavras sobre como esse cara magro, sem nenhuma afiliação de clã, é tão poderoso. Enquanto isso, assim que Kim elimina o último monstro, ele expressa seu desejo de descer à Câmara das Constelações. Egon está claramente desconfortável com o pedido, mas Kim o lembra da promessa que ele fez antes. Algumas horas depois, a aula finalmente chega ao fim e Egon diz a todos os alunos para irem para seus respectivos dormitórios e descansarem um pouco. Mas Kim já descansou bastante, pois dormiu durante toda a aula como se fosse uma canção de ninar especialmente composta para ele. Ele mais uma vez começa a murmurar para si mesmo, dizendo que é melhor ele pegar o que precisa e sair daqui imediatamente. Mas enquanto Kim se dirige ao seu dormitório, ele menciona que obteve algumas informações da aula, apesar de ser extremamente chata. Ele particularmente ficou sabendo sobre as constelações, que não eram uma coisa 300 anos atrás em sua linha do tempo. Kim então resume que uma constelação é alguém que se transformou em um deus por suas grandes conquistas. A maioria deles faz contratos onde os caçadores se tornam seus artefatos divinos. E em troca, os caçadores recebem poderes especiais. Além disso, Valhalla é a academia com o terceiro maior número de artefatos divinos do mundo. Depois de relembrar tudo o que aprendeu hoje, Kim segue para seu dormitório para treinar artes marciais. Ele sabe que, mesmo com todo o conhecimento de combate do mundo, seu corpo fraco o coloca em uma séria desvantagem. Mas ao longo do caminho, ele é repentinamente parado por uma bela colega de classe que se revela ser Aaron. E eles apenas se encaram por alguns segundos. No salão dos funcionários, o Sr. Lee e Egon estão tendo uma conversa séria sobre este novo aluno que tem criado ondas de choque em Valhalla. Egon revela que Kim eliminou mais de 100 monstros virtuais, apesar de nunca tê-los enfrentado antes. Até mesmo caçadores experientes teriam dificuldades com isso, mas Kim fez isso como se fosse apenas mais uma terça-feira. O Sr. Lee acha isso muito estranho, pois não encontrou nada de particularmente especial no registro de Kim. O menino é, na verdade, um órfão que veio de um pequeno orfanato em uma área altamente perigosa. Ao ouvir isso, um Egon chocado pergunta se Kim está simplesmente fingindo tudo, mas o Sr. Lee nega, dizendo que fez algumas pesquisas e não encontrou nada de suspeito no registro do menino. Além disso, se Kim estivesse escondendo algo, por que ele passaria por todo o incômodo apenas para entrar em Valhalla em primeiro lugar? A conversa muda para o pedido incomum de Kim para acessar a Câmara das Constelações, e Egon ainda parece frustrado por perder a aposta. Mas o Sr. Lee tenta acalmá-lo, lembrando-o de que se Kim chegar ao próximo semestre, ele automaticamente terá acesso ao andar famar do subsolo de qualquer maneira. Ele também promete falar com o diretor e tentar obter uma permissão especial, o que finalmente traz algum alívio a Egon. O Sr. Lee menciona que o quinto andar do subsolo é o que é completamente restrito, mas o primeiro andar pode ser acessado por todos. Certamente não será um problema se Kim tiver acesso à sua conta um pouco antes do tempo. Enquanto isso, Egon mais uma vez começa a reclamar sobre os alunos designados para sua classe, que incluem não apenas Kim, mas também 3 prodígios dos 5 grandes clãs.
Ele nem tem certeza se consegue mantê-los sob controle, muito menos ensiná-los e sobreviver ao ano. O Sr. Lee reconhece que ele está passando por um momento difícil, mas menciona que a classe ao lado está ainda pior. Ele revela que um estudante de intercâmbio do infame clã Bentrick foi colocado lá e ele é um desastre ambulante. Seu nome é Roderick e ele foi expulso de uma academia particular no Reino Unido por causar muito caos. Ao ouvir isso, Egon finalmente solta um sorriso, percebendo que sua classe é na verdade uma bênção em comparação com o caos ao lado. Por outro lado, Kim pergunta a Eren o que ela quer, e com um tom suave, ela pede a ele para ensiná-la a lutar com espadas. Eren parece estar muito impressionada com sua luta anterior e quer aprender como ela pode realizar movimentos como aquele sozinha. Mas o arrogante Kim responde casualmente com um não enquanto coça a orelha, mostrando claramente sua falta de interesse na conversa. Pegada de surpresa pela rejeição, Eren olha para ele em descrença e pergunta por que não, apenas para Kim dizer que ele simplesmente não quer. Ela tenta mais algumas vezes convencê-lo, esperando que ele mude de ideia, mas ele rudemente diz a ela que não tem intenção de ensiná-la. Ele até pede para ela sumir e se afasta de lá, deixando a pobre garota desapontada e sem palavras. No dia seguinte, na aula, Kim está falando sozinho como de costume, como um paciente esquizofrênico que acabou de escapar de uma instalação. Ele reclama sobre o quão fraco seu corpo é, e até mesmo a pequena quantidade de mana que ele tem é difícil de controlar. Mas Kim está esperançoso que pode resolver este problema encontrando o item que ele tem procurado desesperadamente. Seu trem de pensamento é repentinamente interrompido pela chegada do infame Rockdale do clã Bentrick. Ao lado dele está a sua atendente, Yuria, que parece se arrepender de cada escolha de vida que a levou a cuidar deste dor de cabeça tambulante. Um Kim despreocupado pergunta quem são esses dois, o que deixa Rockdale furioso, mas ele, no entanto, engole seu orgulho e revela que é da família Ventre. Olha, então vai direto ao ponto e pergunta a Kim se ele quer poder. É revelado que na maioria dos clãs, apenas os membros principais podem chegar ao poder mas o clã Ventrick é diferente com a máscara de bico como sua constelação guardiã. Normalmente, as constelações guardiãs selecionam indivíduos com base em seus critérios estritos e concedem seus poderes a eles. Mas no clã Bentrick, os próprios membros escolherão com quem fazer contato. Por causa desta abordagem rara, o clã Bentrick se espalhou rapidamente pela Europa, pois até mesmo os membros menores da família ganharam poder. Rockdale sabia que sua família era especial, então ele se tornou muito arrogante. Mas alguns meses atrás, ele criou problemas em uma academia na Inglaterra, o que o fez cair no desfavor da família. Agora, o objetivo principal de Rockdale é realizar algo grande para o clã e recuperar a confiança deles, esperando ser totalmente reintegrado à família. Para que isso aconteça, ele se aproxima do melhor calouro, Kim, e pede para ele trabalhar sob ele, prometendo a bênção da poderosa constelação de seu clã em troca. No entanto, Kim é a última pessoa no mundo que se importaria com nada disso, e ele simplesmente diz ao cara para sumir. Rockdale, que nunca havia sido rejeitado assim antes, fica furioso, mas Kim continua com mais provocações, até mesmo chamando-o de idiota. A raiva de Rockdale atinge seu limite e parece que uma luta está prestes a começar. Mas antes que as coisas piorem, o Sr. Lee entra de repente e ordena que Rockdale retorne à sua própria classe. O arrogante Brad tenta discutir, mas no momento em que percebe que Lee é o instrutor-chefe de combate da academia, ele relutantemente concorda. Ao sair, Rockdale lança um último aviso a Kim, prometendo que eles se encontrarão novamente para terminar o que foi começado. Mais tarde, enquanto Kim está voltando para seu dormitório, ele murmura para si mesmo que a aula de hoje foi completamente inútil e ele não aprendeu nada.
Ele ainda não conseguiu entrar na Câmara das Constelações. Em vez disso, se envolveu com algum aluno esquisito. Kim também está irritado com o fato de que os olheiros ainda estão tentando atraí-lo para seus respectivos clãs, algo em que ele não está interessado. Enquanto ele pondera tudo isso, alguém de repente o chama por trás e acaba sendo ninguém menos que Eren. Como um anúncio pop-up persistente que você simplesmente não consegue fechar, ela mais uma vez pede a ele para ensiná-la a lutar com espadas, deixando Kim visivelmente irritado. Em outro lugar, em uma sala VIP, no dormitório Valhalla, um Rockdale enfurecido ainda está ressentido por ter sido rejeitado por Kim. Ele começa a quebrar coisas como um pirralho mimado, incapaz de lidar com a humilhação. Uma vez que seu ataque de raiva termina, ele friamente ordena sua atendente, Yuria, para contatar alguém chamado Desira, dizendo que é hora de lidar com um certo problema. Mas ela apenas fica parada em silêncio, o que só deixa o patético bebê chorão ainda mais zangado. Sem hesitação, ele a agarra pelo cabelo e a puxa para a frente, ameaçando expulsá-la do clã se ela se recusar a obedecer. Ele então a joga no chão e a lembra de contratar de Sarah imediatamente, pois eles têm que lidar com o problema o mais rápido possível. Rockdale também diz a ela para marcar uma reunião com um certo aluno do segundo ano e ela nervosamente concorda em fazer isso. Por outro lado, Kim está em seu pequeno quarto de dormitório tentando canalizar seu mana interior, meditando como algum aspirante a santo. Por um momento parece estar funcionando, pois seu corpo começa a emitir um leve brilho azul. Mas tão rápido quanto aparece, a luz desaparece, deixando-o completamente exausto. E sem fôlego, Kim então amaldiçoa seu corpo inútil, irritado por não conseguir nem mesmo concentrar seu mana, sem sentir como se tivesse acabado de correr uma maratona. Depois, Kim lembra de Eren o seguindo mais cedo no dia, onde ela mais uma vez pediu a ele para ensiná-la a lutar com espadas. Cansado de sua persistência, ele jogou um preço de 1.100 por uma única lição, esperando que ela recuasse. Mas isso não afetou Eren, que vem de uma das famílias mais ricas do país. Em vez disso, ela pediu seu número, casualmente enviou a ele 100.000 munição por 100 lições, e disse para ele começar a ensiná-la imediatamente. Kim foi pego completamente de surpresa pela quantia absurda, mas ele recusou a transferência e se afastou de lá. De volta ao presente, ele ainda não consegue entender como um aluno poderia enviar tanto dinheiro casualmente, como se estivesse apenas comprando mantimentos para a casa. Kim recusou a oferta, porque se ele realmente a aceitasse como aluna, ele teria que ensiná-la seriamente, algo para o qual ele não tem tempo agora. No entanto, Kim se tranquiliza de que, uma vez que ele encontre o item, ele não terá que se preocupar com o dinheiro. Ele também resolverá o problema de seu baixo mana, tornando sanamente mais forte mais uma vez, assim como ele era no passado. Depois disso, Kim se veste, pega uma pá e sai silenciosamente no meio da noite para procurar um de seus armazéns secretos. Ele entra na mata próxima, totalmente ciente de que a maioria dos armazéns que ele enterrou há 300 anos provavelmente foi destruída com o tempo. Com base em seus próprios cálculos, apenas cerca de 4 ainda devem existir, e aquele com a maior chance de sobrevivência está escondido em algum lugar na montanha de Valhalla. Pouco depois, Kim chega ao local e usa qualquer mana que tenha em seu corpo para detectar o armazém. O plano funciona e Kim consegue encontrar o local exato. Mas quando ele começa a cavar, ele se sente mais fraco do que um sinal de Wi-Fi no porão, o que o leva a um ataque de raiva. Kim amaldiçoa seu corpo e diz que, se soubesse que seria tão fraco, nunca teria enterrado o armazém tão fundo. Ele então revela que, se não fosse pela Torre do Fim há 3 séculos, não haveria necessidade de fazer nada disso. Naquela época, quando o mundo estava à beira da destruição, não havia lugar para guardar seus pertences. Então Kim criou um armazém secreto e entulhou todas as suas coisas lá dentro. Depois de horas de escavação ininterrupta, Kim finalmente descobre a entrada do armazém secreto quando o sol começa a nascer.
Ele então limpa com as mãos e consegue encontrar o buraco da fechadura. Kim menciona que chaves normais não funcionarão aqui, então ele tem que usar seu mana para criar uma chave especial que se encaixe perfeitamente no buraco. Ele se concentra por um tempo e consegue forjar a chave que ele coloca dentro do buraco. Kim então gira ansiosamente e, para sua alegria, a porta agora está aberta. Depois disso, ele desliza por ela e cai dentro do armazém secreto, que está cheio de ouro, joias e outros ornamentos preciosos. Há também um monte de espadas e outras armas perigosas que estão jogadas por aí há séculos. Kim diz que não terá que se preocupar com o dinheiro por enquanto, pois esses ornamentos têm um valor líquido combinado que provavelmente supera o de Elon Musk e é suficiente para financiar 1000 vidas de luxo sem nunca mover um dedo. Ele então olha ao redor da sala e encontra algumas pedras roxas, que são reveladas como pedras de armazenamento. Acontece que quem armazenou mana nessas pedras para manter os armazéns, mas agora ele pretende usá-lo para fortalecer seu corpo fraco. Assim que Kim pega uma das pedras, um influxo de energia começa a fluir através dele, e seu corpo emite a luz azul novamente. Kim está exultante por finalmente ter encontrado a fonte de seu poder e solta um sorriso astuto. Ele então decide coletar todas as pedras de armazenamento, bem como as gemas menores por enquanto, deixando as barras de ouro pesadas para trás. Mais tarde na aula, Kim está completamente exausto de toda a escavação que fez na noite anterior. Enquanto ele se joga na cadeira em sono profundo, ele é repentinamente acordado por Eren, que mais uma vez o insta a ensiná-la a esgrima. Kim está claramente irritado com sua persistência, mas não pode deixar de se perguntar por que ela está tão desesperada para aprender com ele quando seu próprio clã Choi é o mais renomado em esgrima entre os 5 grandes clãs. Ele faz a ela a mesma pergunta, mas Eren responde que ela só quer aprender com ele, pois ela não viu ninguém que impunha a espada melhor. Ela também está impressionada com o fato de que ele está sempre tão indiferente, casual antes de uma luta. Kim, que sabe que ela é filha do líder do clã, diz que o pai dela deve ser melhor do que ele e que ela deveria aprender com ele. Mas ouvir a palavra pai congela a garota por alguma razão e ela hesita em apresentar uma resposta. Neste momento estranho, Egon chega à porta e chama Kim para seu escritório, dizendo que é sobre o pedido que ele fez da última vez. Isso excita nosso protagonista e ele imediatamente se levanta de seu assento. Mas antes de sair, ele pede a Eren para vir aos campos de treinamento amanhã às 6 horas da manhã. A garota tímida é pega completamente desprevenida e leva algum tempo para processar o que ele acabou de dizer. Isso leva Kim a perguntar se ela não vai vir, mas uma Eren nervosa balança-lhe a cabeça e confirma que estará lá. Mais tarde, no escritório do professor, Egon informa Kim que seu pedido de acesso à Câmara das Constelações foi aprovado, mas ele só terá permissão para o primeiro andar do subsolo, o que significa que qualquer ponto além disso é estritamente restrito. Embora Kim esteja um pouco chateado por não poder ir mais longe, ele aceita sem qualquer reclamação e pergunta quando pode ir lá. Egon diz a ele que esta noite estaria bom, o que Kim acha absolutamente perfeito. Mais tarde naquela noite, Egon leva o menino para a Câmara das Constelações, explicando que este é o tesouro da Academia Valhalla. O prédio parece ser fortemente guardado por homens armados, que por alguma razão estão usando óculos de sol no meio da noite. Quando perguntado sobre por que a segurança é tão rígida, Egon revela que a Câmara das Constelações é muito crucial para a Academia, pois é a razão que torna Valhalla uma das 3 principais instituições do país. Kim então observa o lugar de cima a baixo e percebe que, além dos guardas, existem todos os tipos de círculos mágicos cobrindo a estrutura. O único lugar que não está coberto é a entrada, mas vários guardas estão ali o tempo todo. Isso torna o prédio uma fortaleza impenetrável, provavelmente por causa dos segredos que possui dentro. Enquanto isso, Kim decide fazer uma pergunta estúpida ao seu professor.
Ele se pergunta o que acontecerá se ele entrar ilegalmente no segundo andar do subsolo. Egon revela que, embora cruzar para o segundo subsolo não o torne um criminoso, ele será imediatamente expulso da academia. Além disso, o mana naquele andar é extremamente poderoso, então qualquer um que vá para lá terá um colapso mental. Suas mentes se fragmentarão em pedaços e a pessoa perderá o controle da realidade, transformando-as em psicopatas. Egon agora está começando a se preocupar com o motivo pelo qual Kim está fazendo essa pergunta antes de entrar. Ele se pergunta se o menino realmente irá para o segundo andar do subsolo e criará uma cena. No entanto, Egon se tranquiliza de que Kim é um aluno obediente que ficou em primeiro lugar no vestibular, então ele não ousaria fazer nada estúpido. Logo, o portão se abre e Egon dá ao menino 30 minutos para percorrer o lugar. Kim promete estar de volta dentro desse tempo e acena para seu professor antes de entrar. Assim que a porta se fecha atrás dele, Kim abre seu sistema e lê a notificação novamente, que o instrui a ir para a quinta sala no terceiro andar da Câmara das Constelações. O propósito inteiro de Kim em se juntar à Academia Valhalla era recuperar seus pertences. Então ele não se importa se for expulso por isso. Ele então desliga seu sistema e começa a caminhar pelos corredores vazios, que por alguma razão não tem nenhuma sala. Pouco depois, Kim desce um lance de escadas e chega a um andar que se parece mais com uma prisão. Ele se pergunta se chegou ao lugar certo, mas então seu sistema aparece e revela que ele cumpriu os requisitos. Outra notificação diz que ele agora será transportado para a sala. Antes que Kim possa entender o que está acontecendo, ele é teletransportado para uma sala diferente, onde fica chocado ao encontrar seu arquirrival, Vart, esperando por ele. Assim como um vilão de um filme de Hollywood dos anos 90, Vart começa a falar mal antes da luta real. Mas Kim não o deixa e o soca bem no rosto. Estranhamente, Varg nem tenta revidar ou bloquear os tiros. Ele apenas pede que Kim espere e o ouça por uma vez. Kim, obviamente, não ouve e continua a socá-lo repetidamente com a intenção de acabar com ele de uma vez por todas. Todos esses séculos de frustração reprimida finalmente chegaram a este ponto e ele está pronto para completar o capítulo de uma vez por todas. Logo, Vart é jogado no chão e um Kim furioso começa a pisar nele sem piedade, culpando-o por destruir seu sonho de viver uma vida pacífica. No entanto, quando Vart pergunta se ele quer saber sobre este lugar estranho, Kim eventualmente para. O vilão então se levanta e revela que este lugar é o reino mental, um espaço dentro de um artefato divino. Vart explica que mesmo sua aparência é apenas uma manifestação no reino mental, pois seu corpo físico foi destruído há 3 séculos na torre da estalagem. Ao ouvir tudo isso, um Kim confuso pergunta se ele esteve dentro do reino mental o tempo todo e Vart confirma. Isso só pode significar uma coisa. Vart se tornou um guardião da constelação. Quando Kim finalmente percebe a verdade, ele fica ainda mais enfurecido e começa a destruir o pobre cara como se fosse uma máquina de venda automática quebrada que comeu sua última moeda. Minutos depois, Kim finalmente sai da entrada principal, onde Egon tem estado esperando por ele ansiosamente. Depois de receber uma varredura completa, Kim é autorizado a sair. E a primeira coisa que Egon pergunta é se ele tentou fazer alguma acrobacia estúpida lá embaixo. Mas Kim, calmo como sempre, responde que não, já que os porões inferiores eram proibidos para ele de qualquer maneira. Aliviado que o menino não tenha causado nenhum problema, ele acena com a arma e o envia de volta para seu dormitório. No caminho de volta, Kim relembra o encontro no reino mental, onde ele pergunta a Vart se ele era quem estava enviando aquelas notificações. Ele quer saber sobre o que são aquelas notificações e por que ele foi convocado aqui. Vart admite que enviou as notificações, mas mesmo ele não tem certeza sobre sua verdadeira intenção. Ele revela que desde que morreu há 3 séculos, ele está preso aqui sem nenhum poder. Kim não acredita em uma palavra do que ele está dizendo e pergunta quem está por trás de tudo isso.
Mas Varg insiste que ele também recebeu uma notificação, uma que lhe disse para fazer contato com a versão reencarnada de Kim, alegando que isso o ajudaria a recuperar suas memórias perdidas. Vart suspeita que quem o tornou o mestre da Torre do Fim é responsável por tudo isso, mas ele não sabe exatamente quem é essa pessoa, pois suas memórias relacionadas a isso desapareceram completamente. Vart acredita que as memórias não voltam todas de uma vez, então ele terá que esperar. Ele então pergunta a Kim o que estava escrito em sua notificação, e este explica que pedia para ele recuperar suas memórias e armas também. Mas Kim não conseguiu ler a parte inferior, pois estava censurada, assim como na maioria dos filmes japoneses. Com um tom arrogante, Kim afirma que não está perdendo nenhuma memória, insistindo que se lembra de todos os detalhes do que aconteceu na torre há 3 séculos. Mas Vart, claramente o mais composto e maduro dos dois, explica calmamente que Kim simplesmente não percebe que está perdendo alguma coisa. Ele diz que agora que Kim encontrou a arma, as memórias começarão a retornar por conta própria. Kim fica chocado com a revelação de que ele já encontrou a arma e imediatamente pergunta o que é. Vart então revela que o espaço em que eles estão é na verdade o reino interior da arma de Kim, a lendária Espada da Iluminação. Em uma reviravolta chocante, ele admite que se tornou uma constelação usando essa mesma espada como seu artefato divino. No presente, Kim não consegue acreditar que sua espada se tornou um artefato divino e Vart a usou para se tornar uma constelação. Kim diz que queria destruir a espada, mas não podia deixar Vart sozinho, então ele deixou a espada com ele. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, um grupo de veteranos, de repente, o cerca, liderado por Lyric, do clã Sunrise, um cara que se parece mais com um cosplayer de vampiro do que um aluno de verdade. Lyric exige que Kim mostre algum respeito e o cumprimente adequadamente como um veterano. Mas Kim, que nunca foge de uma luta, responde com alguns insultos afiados. Furioso com a falta de respeito, Lyric sinaliza para um de seus capangas colocar o calouro no seu lugar. Mas no momento em que o cara dá um passo à frente, Kim lança um chute brutal que o faz cair no chão. O grupo inteiro congela em choque, enquanto Kim, agora aceso e furioso, os desafia a darem o troco. Ele então puxa sua espada e encoraja confiantemente os valentões a irem até ele rápido, pois ele não quer se atrasar para dormir. 3 horas antes, Lyric é convocado pelo notório Rockdale, que casualmente pede a ele um pequeno favor. Ele quer que Lyric lide com um certo aluno do primeiro ano, Kim, usando todos os meios necessários. Rockdale promete retribuir o favor oferecendo apoio ao clã de Lyric, afirmando que ele os ajudará no que for preciso. Ele diz que Lyric pode usar armas se quiser, e sua equipe limpará a bagunça mais tarde. Como Rockdale vem de uma família muito influente e rica, Lyric não pode perder essa oportunidade, então ele concorda imediatamente. Ao sair do dormitório, ele pensa consigo mesmo que Kim não deve ser um problema, porque, apesar de ser o melhor da classe, ele ainda é um aluno do primeiro ano. É então revelado que os alunos do primeiro e segundo ano em Valhalla são fundamentalmente diferentes, porque os alunos do segundo ano têm contratos diretos com as constelações. Isso significa que os alunos do segundo ano podem aproveitar diferentes poderes, tornando-os significativamente mais fortes do que seus juniores. Larek tem certeza de que um novato como Kim nem sequer tem um clã, muito menos uma constelação guardiã para lhe dar poderes. Ele, portanto, acredita que eliminar o novato será tão fácil quanto apagar o número da sua ex. De volta ao presente, Lyric percebe que ele se meteu em uma enrascada, pois Kim é muito mais forte do que ele jamais imaginou. Um por um, os bandidos o atacam, mas Kim, sem sequer desembainhar sua espada, os derrota sem esforço como se fossem manequins infláveis em um dojo de artes marciais. Em um ponto, um bandido reúne uma quantidade insana de mana e desencadeia um golpe poderoso que racha o chão. Mas quando a poeira assenta, todos ficam chocados ao ver Kim em pé ileso,
tendo se esquivado do ataque no último segundo. Ele nem sequer usou 1% de seu poder, mas está desmantelando o grupo inteiro como se fosse um exercício de aquecimento. Assistindo a tudo se desenrolar, Lyric fica sem palavras e é incapaz de entender como um calouro está transformando seu esquadrão de elite em sacos de pancada. Ele também está confuso com a maneira como Kim balança sua lâmina, como se estivesse atraindo os oponentes para ele. Logo depois, quase todos os bandidos estão caídos, deixando apenas Lyric e alguns de seus capangas ainda de pé. Desesperado e furioso, Lyric ataca Kim com sua espada, despejando cada pedaço de sua mana no ataque. Mas antes que ele possa sequer chegar perto, Kim se move primeiro e dá um leve toque que faz Lyric voar e cair no chão como um boneco de pano. Em seguida, Kim dá um tapa em Lyric, inconsciente, para acordá-lo e exige saber por que eles o atacaram. Ele pergunta se alguém os enviou, mas Lyric insiste que eles só queriam lhe dar uma lição. Percebendo que o cara não vai dedurar quem realmente está por trás disso, Kim decide deixar para lá e se vira para sair. Mas antes que ele possa ir embora, Lyric o chama, avisando que após este incidente, os dias de Kim na academia estão contados. Ele afirma que as autoridades provavelmente o expulsarão por sua conduta violenta. No entanto, um Kim imperturbável responde que Lyric não ousaria relatar o que aconteceu porque fazê-lo significaria admitir que um veterano liderou um grupo para atacar um calouro indefeso e ainda foi completamente destruído. Se a notícia se espalhasse, não apenas a reputação de Lyric estaria em ruínas, mas qualquer chance que ele tivesse de se juntar a um clã importante desapareceria. Dizendo isso, um Kim vitorioso se afasta de lá, deixando Lyric ainda mais humilhado. Enquanto isso, um Rockdale animado se senta em seu dormitório, esperando ansiosamente que Lyric ligue e dê as boas notícias. A ligação finalmente chega, mas em vez da vitória que ele esperava, Lyric diz que terminou com tudo isso. Um Rockdale confuso pergunta o que aconteceu, mas Lyric simplesmente responde que não quer nada com o calouro Kim. Ao ouvir isso, Rockdale finalmente percebe que seu plano falhou, pois seus capangas foram espancados por Kim. Tentando salvar a situação, Rockdale rapidamente muda sua abordagem e pede a Lyric para pelo menos relatar o incidente ao escritório do professor. Ele promete pagar-lhe o valor total e até se oferece para conectá-lo com o clã Bentrick. No entanto, um Lyric machucado e maltratado, que está cambaleando para casa com seus amigos, se recusa firmemente. Ele diz que não vai relatar nada, porque valoriza sua honra mais do que dinheiro ou conexões. Rockdale tenta mudar sua opinião oferecendo mais dinheiro, mas Lyric não escuta e simplesmente desliga a ligação. Isso deixa o chorão Rockdale tão furioso que ele esmaga seu telefone no chão. Ele então se vira para sua atendente, Yuria, e pergunta se ela já contatou Dazira. Ela confirma que sim, mas diz que levará algum tempo para ele chegar, pois ele está vindo de um lugar distante. Enquanto isso, na Academia Apria, no México, uma pilha de corpos humanos está empilhada uns sobre os outros. A carnificina é obra de Desira, outro membro infame da família Bentrick. O cara tem tantas cicatrizes de batalha em seu rosto que ele poderia facilmente fazer um teste para um vilão em um filme de John Wick. Ele fica sabendo que Rockdale tem uma missão para ele, que envolve eliminar um calouro chamado Kim. Em troca, ele receberá uma grande quantia de dinheiro e outros benefícios extravagantes. Como Desira está com pouco dinheiro depois de ter sido expulso da família, ele concorda imediatamente com a oferta e se prepara para sua partida. Na manhã seguinte, no centro de treinamento físico de Valhalla, Kim chega com todo o equipamento de ginástica, pronto para fazer um treino sólido. Mas assim que ele está prestes a começar, ele é interrompido por Vart, que fala com ele do nada. Assustado, Kim olha em volta, confuso, e pergunta onde ele está, ao que Vart responde casualmente que ele está dentro da espada de Kim. Isso traz algum alívio para Kim,
que pensou que seu arqui-inimigo havia escapado e estava pronto para enviá-lo de volta para o inferno novamente. Vart garante a ele que ele não escapou. Então Kim continua com seu dia e começa a fazer alguns exercícios leves. Logo depois, ele é abordado por Eren, que também chegou com sua roupa de ginástica e quer começar as aulas de espada imediatamente. No entanto, quem diz que eles precisarão trabalhar primeiro em sua resistência, pois é mais importante do que qualquer habilidade. Ele então pede a ela para se alongar com ele e explica que melhorar a resistência permite que o corpo absorva e controle melhor a mana, que murmura para si mesmo que as tendências de treinamento modernas erraram em tudo, pois colocam tudo no treinamento de mana antes mesmo de terem resistência suficiente para controlá-la. Ele acredita que Eren não é diferente, pois sua reserva de mana é incrivelmente profunda, mas ela tem a resistência de uma pessoa que fuma 30 cigarros por dia. Logo depois, Eren termina seu alongamento e se prepara para começar o treinamento real. Kim não perde tempo e a coloca em uma série de exercícios intensos, seguidos de levantamento de peso. Mas em poucos minutos, Eren fica sem energia e desaba no chão completamente sem fôlego. Ela já está lutando até mesmo para se levantar. Mas Kim casualmente diz a ela que isso foi apenas o aquecimento e agora o treinamento real começa. Eles terão que correr primeiro 10 milhas em velocidade máxima. E ao ouvir isso, Eren começa a suar como um ladrão em um posto de controle policial. Algumas horas depois, ambos chegam à aula na hora certa. Kim está parecendo fresco e confiante, enquanto Eren se arrasta para dentro, completamente exausta da rotina física infernal que ela acabou de sobreviver. A aula de hoje se concentra em monstros de labirinto e como lidar com eles. Então a instrutora, Lilia, diz que eles vão fazer um simples texto escrito. Ela distribui folhas de papel para todos os alunos e pede que eles escrevam como lidariam com esses monstros seguindo as estratégias oficiais. Logo depois, o teste começa e todos os alunos começam a escrever imediatamente, mas Eren luta até mesmo para segurar sua caneta corretamente, pois toda a sua energia foi drenada do treinamento brutal anterior. Minutos depois, o teste chega ao fim e Lilia coleta todos os papéis de trás para frente. Ela explica que, embora o teste não seja refletido nas notas, ela o usará como referência para medir a habilidade do aluno para a próxima aula. Lilia anuncia que na próxima aula eles começarão o treinamento real, na instalação de combate. Ela então se despede de sua classe e parte, e Kim responde de volta como um aluno obediente, mas isso leva Vart a zombar dele. Irritado, Kim pergunta se ele também pode ouvir seus pensamentos, ao que Vart responde que ele não pode ouvir tudo, apenas aqueles que Kim está tentando transmitir. Enquanto isso, no escritório do professor, Lilia analisa todos os papéis do teste um por um, mas no momento em que ela se depara com as respostas de Kim, seu rosto fica vermelho de raiva. Alguns minutos antes, Egon também chegou ao escritório do professor segurando casualmente uma xícara de café em sua mão. Ele foi direto para Lilia, que tinha acabado de começar a corrigir os papéis do teste, e começou uma conversa com ela. Lilia explicou que ela pediu a seus alunos para revisar os métodos de tratamento de monstros, e a maioria deles se saiu muito bem. Como instrutor da sala de aula, Egon ficou satisfeito ao ouvir que seus alunos estavam se saindo bem e começou a se afastar com um olhar satisfeito. Mas assim que ele chegou à porta, Lilia de repente gritou o nome de Kim, indicando claramente que ele tinha feito algo errado. No presente, Egon corre para Lilia e pergunta se há algo errado com as respostas de Kim, mas a professora enfurecida diz que o menino insultou sua aula. Ela agora pretende usá-lo como um exemplo em sua próxima aula, mostrando a ele que monstros de labirinto não podem ser tratados tão facilmente. Uma semana depois, Lilia leva toda a classe para a instalação de simulação de combate virtual e começa anunciando os resultados de seus testes escritos. Ela explica que a maioria dos alunos se saiu muito bem,
mas houve um que absolutamente massacrou com suas respostas horríveis. Ela então chama Kim para a frente da classe e exibe seu papel de teste para todos verem. Suas respostas são escritas tão casualmente que parecem ter sido rabiscadas por uma criança pequena. Lilia diz que deu a ele um 0 gordo por suas respostas ridículas e pergunta se ele sequer levou o teste a sério. A primeira pergunta perguntava sobre a maneira mais eficaz de eliminar um goblin de pedra, e a resposta de Kim era simplesmente esfaqueá-lo no estômago. A segunda pergunta era um pouco mais complicada. Perguntava como lidar com 8 goblins da selva que estão arremessando pedras em você. Mas a resposta de Kim não era diferente da primeira. Ele simplesmente mencionou esfaqueá-los todos e enviá-los para a vida após a morte. Lilia, claramente furiosa, aponta que os goblins de pedra têm uma armadura incrivelmente grossa e que armas padrão nem sequer deixarão um arranhão. Ela exige saber se Kim realmente acha que esfaqueá-los no estômago vai funcionar. Mas para mostrar a surpresa de todos, ele responde com um sim e acrescenta que um golpe é tudo o que ele precisa. Esta é a gota d'água para Lilia e ela decide colocar a ousada afirmação de Kim à prova. Ela pressiona um botão no painel e invoca um goblin de pedra, que parece um tanque ambulante com dentes afiados e olhos vermelhos. Lilia anuncia que se Kim conseguir derrotar este monstro, exatamente como ele descreveu em seu teste, ela admitirá de bom grado a derrota e lhe concederá créditos. Kim aceita a oferta e casualmente pega uma espada antes de entrar na arena para enfrentar o Goblin. Enquanto isso, Lilia está ciente de que Kim uma vez acabou com 120 Goblins nesta arena, mas eram apenas os regulares. Ela tem certeza de que eliminar um Goblin de pedra com uma espada é virtualmente impossível, então Kim está destinado a falhar. Logo depois, a luta tão esperada começa e o Goblin, que parece uma versão rochosa de Brock Lesnar, imediatamente avança contra Kim. Mas ele facilmente se esquiva do ataque e atinge o Goblin com tanta força que a espada é desalojada de seu estômago, eliminando-o no local. Isso deixa toda a classe, assim como Lilia, atordoadas, pois Kim não apenas conseguiu apunhalar o Goblin de pedra, mas o fez sem usar nenhuma mana. O professor pergunta como ele conseguiu fazer isso, mas Kim simplesmente responde que pegou a espada e apunhalou o Goblin no estômago. Lilia agora está em profunda reflexão e ela calcula que para um Goblin de pedra ser derrotado é preciso infundir sua lâmina com a mana de um contratante poderoso. Mas Kim não faz parte de nenhum clã nem é contratado por nenhuma constelação, o que o torna um completo ninguém. Enquanto isso, Kim pergunta se ele pode receber os créditos e Lilia diz que sim, mas apenas pela primeira pergunta. Ela então imediatamente o coloca à prova novamente, pressionando o outro botão, o que faz com que um labirinto se materialize na frente dele. De dentro dele, 3 goblins da selva saem. E Lilia revela que eles são conhecidos por terem problemas de controle da raiva. Se o Goblin da selva líder não for tratado a tempo, ele começará a ativar e invocará todos os Goblins próximos do labirinto. Lilia murmura para si mesma que geralmente é necessária a assistência de uma constelação usando magia para eliminá-los todos de uma vez, tornando-a uma tarefa muito difícil. Embora haja apenas 3 Goblins agora, mais 5 aparecerão e atacarão Kim, se ele não for cuidadoso o suficiente. Desta vez, Lilia tem 100% de certeza de que Kim falhará, pois exigirá habilidades de espada divinas para derrotá-los todos de uma vez. Mas como ela está perdida em seus pensamentos, Kim não perde tempo e começa a esfaquear os Goblins um após o outro, como se estivesse cortando vegetais para o jantar. Em questão de segundos, ele termina com todos eles e casualmente pergunta se pode receber créditos por isso também. A cena muda para alguns dias antes, onde Kim está na academia treinando Eren para aumentar sua resistência. Ambos estão correndo em esteiras, mas enquanto Kim mantém um ritmo constante, sem suar, Eren está lutando por sua vida, mal conseguindo acompanhar. Depois do que parece uma eternidade para ela, eles finalmente atingem o alvo e ela imediatamente desaba no chão.
Eren está arrasada e completamente sem fôlego, como se tivesse caminhado 10 quilômetros sem descanso. Vendo seu estado miserável, Kim pergunta se seu clã já a submeteu a algum tipo de treinamento. Ele se pergunta como ela já está cansada com isso, ao que Eren responde que ela nunca treina tão intensamente. Sua resposta surpreende Kim e ele pergunta como ela vai lidar com monstros se não consegue nem correr em uma esteira por 10 minutos. Anshe Eren diz que ela pode simplesmente usar sua mana e o poder de sua constelação, no que ela é muito boa. Mas Kim pensa consigo mesmo que ser muito dependente apenas da mana é um risco, pois alguém pode encontrar um feitiço de bloqueio de mana. Eles então terão que confiar em sua resistência e outras habilidades para sair da luta vivos. Kim se vira para Eren e pergunta se este treinamento realmente significa alguma coisa para ela. E ela responde rapidamente que sim. No entanto, ele percebe que ela está apenas passando por isso para chegar ao treinamento de espada, sem nenhum interesse real em aumentar sua resistência. Ainda assim, sem insistir no assunto, Kim anuncia que a sessão de hoje está encerrada e diz a ela para fazer uma pausa enquanto ele passa a completar uma segunda série sozinho. Depois que Eren sai, a voz de Vart ecoa na mente de Kim, perguntando por que ele está se incomodando em treiná-la em primeiro lugar. Kim responde que ele nunca realmente quis ensiná-la, mas ela era tão irritantemente persistente que continuou perseguindo-o até que ele finalmente cedeu. A conversa deles é interrompida quando Kim vê Seok levantando alguns pesos pesados nas proximidades. Ele pergunta ao garoto machão se ele vem aqui todos os dias, e ele responde que sim, já que toda a sua personalidade gira em torno de seus grandes músculos. Depois que Sayok parte, Vart revela que Kim pode saber mais sobre seus colegas de classe se ele completar o novo teste em sua janela de notificação. O teste pede que ele vá a um lugar chamado Olho da Grande Floresta com a espada da iluminação na mão. Kim reconhece que ouviu falar do lugar durante a aula e é onde os alunos vão para o jogo de sobrevivência no final do primeiro semestre. Ele menciona que se não fosse por esta missão, ele já teria fugido da Academia Valhalla, então ele tem que ficar longe de problemas pelo menos por enquanto. Na mansão Bentrick em Londres, a chefe do clã, Padela, está conversando com seu assistente, perguntando se ele tem algum novo recrutamento para seu clã. Ele revela que encontrou alguns jovens promissores que são todos classificados e têm habilidades de luta impecáveis. Adela fica satisfeita ao ouvir isso e pergunta se há mais alguma coisa que ele gostaria de dizer antes do término da reunião. Mas o assistente hesita por um momento antes de revelar que Rockdale convocou o notório Desira para a Coreia do Sul para uma missão urgente. A notícia deixa Adela em estado de choque e é evidente que ambos os meninos foram expulsos do clã por um bom motivo. É então revelado que Desira é considerado uma mancha no clã Bentrick por todos os atos terríveis que cometeu ao longo dos anos. Aos 19 anos, ele eliminou 5 contratantes em sua academia por causa de uma pequena disputa que poderia ter sido facilmente evitada por uma simples discussão. Eventualmente, aos 20 anos, Desira foi banido do clã Bentrick, mas isso não o impediu de cometer novas atrocidades. Adela revela que o monstro arruinou a imagem de seu clã, e eles tiveram que manter a cabeça baixa por muito tempo por causa dele. Preocupada que Rockdale possa causar mais problemas, Adela instrui seu assistente a manter um olhar atento sobre ele por enquanto. Ela deixa claro que se ele se atrever a provocar Desira a fazer algo imprudente que possa danificar a reputação do clã novamente, ela não hesitará em bani-lo da família também. De volta à Academia Valhalla, uma aula está em andamento onde um professor revela que os Wicked são os contratantes que cometem diferentes crimes usando o poder das constelações. A maioria deles opera individualmente, mas às vezes eles formam organizações. E o mais notório de todos é uma organização criminosa internacional chamada One Believer. O professor está cuspindo fatos diretos, mas um Kim desinteressado está perdido em seus próprios pensamentos, encantado com o progresso que tem feito.
Ele começa a perceber que seu corpo não é tão fraco quanto ele pensava, pois sua força e resistência têm melhorado constantemente a cada sessão de treinamento. Os pensamentos de Kim são interrompidos quando So-yeon bate em sua mesa e desliza silenciosamente um bilhete que contém uma única palavra, Ei. Isso instantaneamente deixa Kim nervoso, pois a última coisa que ele quer é mais interação com garotas, muito menos com uma vilã como So-yeon. Na próxima aula, Egon anuncia que os alunos serão autorizados a sair do campus neste fim de semana, mas eles terão que preencher um formulário para isso. Kim é o primeiro a preencher o formulário, pois ele precisa urgentemente estar em algum lugar. Mas quando ele está indo entregar o formulário para Egon, ele é abordado por So-yeon, que havia lhe entregado o bilhete antes. É revelado que Kim respondeu de volta a ele, quase instantaneamente, perguntando o que ela queria, mas a garota nervosa não conseguiu responder. Agora que eles estão cara a cara, ele pergunta novamente se ela precisa de alguma coisa. Mas a So-yeon está tão hesitante que as palavras simplesmente não saem de sua boca. Ficando impaciente, Kim a chama de esquisita e pergunta pela última vez se há algo que ela realmente quer. É então revelado que So-yeon ficou impressionada na aula de simulação de combate quando Kim destruiu o Goblin de pedra com o que parecia uma espada de papel alumínio, sem nem mesmo usar nenhuma mana. Ela agora quer aprender como ele faz isso tão facilmente. Mas no momento em que ela finalmente tem coragem de perguntar a ele, a professora Lilian aparece do nada e faz a mesma pergunta primeiro. Kim está confuso com sua repentina mudança de atitude, sempre presumindo que ela o odiava por humilhá-la na frente de toda a classe. Mas Lilian explica que seus métodos não convencionais lhes não a ofenderam. Eles realmente mudaram seu pensamento e abriram seus olhos para novas abordagens teóricas. Ela então coloca sua mão em seu ombro e pergunta se ele gostaria de ser seu assistente. Mas Kim, que só quer entregar seu formulário de inscrição, recusa audaciosamente. A senhora persistente tenta fazê-lo mudar de ideia, oferecendo-lhe benefícios generosos e financiamento para apoiar qualquer pesquisa que ele deseje realizar. Mas Kim já se decidiu. Enquanto isso, So-yeon observa tudo isso se desenrolar à distância e ela está envergonhada de quão desesperada sua professora está. Percebendo que Kim nunca concordará em ensiná-la, ela decide não perguntar a ele e se afasta de lá. O dia seguinte é o fim de semana e Kim finalmente pode deixar a academia depois de muito tempo. Ele se veste com seu moletom habitual, o que o faz parecer um ladrão suspeito e vai para um lugar chamado O Mercado. Na noite anterior, Kim havia cuidadosamente traçado seu plano em seu dormitório. Seu objetivo era vender alguns dos itens valiosos que ele havia recuperado do armazém secreto. Enquanto procurava em seu telefone os melhores lugares para realizar tais transações, ele encontrou informações sobre um lugar simplesmente conhecido como O Mercado. O que chamou sua atenção foi que este mercado permitia todos os tipos de trocas, sem regras ou restrições reais em vigor. Ao contrário dos mercados negros comuns, este tinha uma origem peculiar. Foi criado e protegido por uma constelação guardiã conhecida como o Governante do Outro Lado. Essa conexão sozinha explicava por que, apesar de sua natureza ilegal, nenhuma ação jamais foi tomada contra ele. As autoridades pareciam não querer ou não conseguir fechá-lo, e assim o mercado continuou a operar livremente. Enquanto Kim estava investigando mais profundamente a história do mercado e tentando descobrir como acessá-lo, seu telefone de repente tocou com uma série de mensagens cheias de emojis de Eren. Ela estava claramente tentando iniciar uma conversa casual, mas Kim não tinha paciência para a conversa fiada. Ele respondeu bruscamente, informando-a de que não poderia treinar com ela na manhã seguinte porque tinha negócios importantes para cuidar. Com essa distração fora do caminho, Kim voltou à sua pesquisa e logo encontrou um link oculto que afirmava fornecer direções para o mercado. No presente, Kim segue as direções e finalmente chega ao local
que acaba sendo um café velho e decadente. Ao entrar, ele acha o lugar em uma completa bagunça, com teias de aranha por toda parte e as cadeiras parecendo que estão lá desde a Segunda Guerra Mundial. Mas então ele vê uma porta em um canto da sala, que ele tem certeza de que o levará ao que ele quer. Kim entra cuidadosamente por essa porta e sai para um mercado movimentado que está cheio de pessoas como ele tentando realizar transações obscuras. Enquanto Kim caminha pelas ruas, ele tem uma sensação estranha, como se já tivesse estado neste lugar antes. Tudo parece familiar, especialmente os céus roxos, a lua nebulosa e a enorme quantidade de fumaça saindo das chaminés. Logo depois, Kim é abordado por um homem vestindo uma jaqueta de couro, perguntando se é a primeira vez dele aqui. Kim de repente se lembra das instruções da noite anterior, que explicavam que assim que ele entrasse na porta, um cara de jaqueta de couro o cumprimentaria. Ele então teria que dar ao homem 2,20 maços como taxa de entrada para o mercado. Confiando nas instruções, Kim entrega o dinheiro ao homem, que ele ganhou ao ser o primeiro colocado no exame de admissão na Academia Valhalla. Kim murmura para si mesmo que agora só lhe resta uma pequena quantia em dinheiro, então ele tem que vender algo hoje. Enquanto isso, o homem pergunta se ele tem alguma dúvida. Então Kim pergunta onde ele pode vender suas pedras preciosas. Ele quer vendê-las muito rápido e não tem paciência para passar por um leilão. Então o homem o direciona para um lugar chamado Distrito 3. Segundo ele, o Distrito 3 tem muitos comerciantes que compram de tudo, de gemas a armas, não importa o quão ilegais sejam os itens. Ele também menciona um cara chamado Morris, que é conhecido por dar preços justos quando se trata de pedras preciosas. Antes de se separarem, o homem entrega a Kim uma máscara, dizendo que é obrigatório usar uma devido à natureza obscura das transações. Pouco depois, Kim chega ao Distrito 3, onde várias pessoas mascaradas como ele estão envolvidas na compra e venda de mercadorias ilegais. Ele avista um comerciante próximo e imediatamente percebe que é ninguém menos que Morris. Kim se aproxima dele e diz que quer se livrar de algo o mais rápido possível, e Morris pede para ver o que ele tem. Kim então saca uma pequena bolsa que contém muitos anéis preciosos e outros ornamentos. O comerciante pega um deles e começa a inspecioná-lo. Mas em segundos, ele fica visivelmente atordoado ao perceber que não é apenas um anel comum. É uma relíquia da Era Final. Morris verifica a bolsa novamente e rapidamente percebe que cada anel é uma relíquia da Era Final, tornando toda a coleção incrivelmente rara e valiosa. Chocado com a descoberta e incapaz de conter sua curiosidade, ele quebra seu protocolo usual e instintivamente pergunta a Kim onde ele conseguiu tais itens. No entanto, Kim rapidamente o lembra de que o objetivo de todo este mercado é que os clientes possam trocar mercadorias sem que nenhuma pergunta seja feita. Morris imediatamente se desculpa e se amaldiçoa internamente, sabendo que quase jogou fora 30 anos de reputação arduamente conquistada por causa de uma pergunta descuidada. Mas então ele honestamente revela que não poderá pegar esses anéis preciosos, pois todos são da Era das Relíquias, e ele não tem dinheiro suficiente para comprá-los. Decepcionado, Kim pergunta onde ele pode vender as relíquias por um preço decente, e Morris o aponta para um grande edifício próximo que acaba sendo a casa de leilões oficial do distrito. O único problema para Kim é que a fila de espera é muito longa e levará algum tempo para que uma vaga se abra. Morris estima que pode levar de 2 a 3 semanas para que os itens sejam leiloados. E mesmo assim, Kim precisaria se registrar com sua identidade real para receber o pagamento. Desinteressado no incômodo, Kim pede a Morris para comprar os anéis em vez disso e pergunta sobre o valor deles. O comerciante rapidamente faz as contas e mostra um número, o que deixa Kim visivelmente atordoado, pois é muito mais do que ele havia previsto. Morris explica que mesmo que ele venda tudo do que possui atualmente, ele só poderá reunir cerca de 3/4 do valor total do anel, mas como Kim está com pressa para descarregá-los,
ele concorda em fazer o acordo com esse preço com desconto, deixando Morris sem palavras. É então revelado que essas relíquias são preciosas não apenas por causa de seu status de antiguidade, mas também por causa de sua associação com as constelações. Os anéis eram tão divinos que até as constelações eram atraídas por eles, assim como um simp quando vê uma garota bonita pela primeira vez. Um homem comum que possuía algumas relíquias as usou para sua vantagem e conseguiu fazer um contrato com uma constelação insanamente poderosa. O homem ainda está ativo como contratante até hoje, e seu nome é Alquimista John. Enquanto isso, Morris folheia os anéis e encontra vestígios de mana neles, o que confirma ainda mais a autenticidade dos anéis. Ele está nas nuvens por ter a chance de comprar esses artefatos antigos a um preço tão baixo. Mas assim que ele começa a finalizar o acordo, um homem de terno e máscara se aproxima dele, deixando Morris completamente atordoado. Pouco tempo depois, Kim sai do mercado e chega ao mesmo café de antes, onde finalmente remove sua máscara. Ele então verifica seu telefone e fica aliviado ao descobrir que sua conta bancária foi creditada com incríveis 2.500 Will Won, o que é suficiente para mantê-lo à tona por décadas. Quem conseguiu ganhar essa quantia insana vendendo apenas 8 pequenos anéis? Então ele não está mais preocupado com as finanças, pois tem toneladas de outros artefatos em seu armazém. Mas assim que ele começa a voltar para seu dormitório, ele recebe uma ligação de um número desconhecido, o que o deixa em pânico. Kim atende ansiosamente a ligação, temendo que suas atividades ilegais tenham sido rastreadas pela polícia. Mas a pessoa do outro lado acaba sendo ninguém menos que a professora irritante, Lilia, que casualmente o convida para almoçar como se estivesse falando com sua paixão. Kim pergunta de onde ela tirou o número dele, mas a mulher maluca diz que isso não é importante e insiste que ele vá ao restaurante Valhalla para uma refeição grátis antes de desligar abruptamente. Sem nada melhor para fazer e com a promessa de comida grátis, Kim decide aceitar a oferta e vai para o campus. Algumas horas antes, no mercado, Morris é abordado pelo homem de terno que acaba sendo Black Cat, o atual dono deste lugar. Ele quer saber por que Morris solicitou um leilão anonimamente pela primeira vez em anos. O comerciante está muito nervoso para responder, então Black Cat pede para ver os itens que ele listou para o leilão. Morris hesitantemente entrega a bolsa para ele e Black Cat observa um dos anéis, dizendo que pode ser vendido por um preço muito bom. Mas segundos depois, ele recebe uma enxurrada de mensagens do criador do mercado, a constelação Guardiã, cujo nome é o governante do outro lado. Black Cat lê as mensagens e revela que seu mestre quer este anel. No presente, no restaurante Valhalla no campus, Kim se vê tendo um almoço desconfortavelmente estranho com sua professora. Ele também está chocado com o quão massivo e luxuoso o lugar é, não tendo percebido que a academia oferecia tais comodidades de alta qualidade a seus alunos. Kim então vai direto ao ponto e pergunta por que ela queria se encontrar com ele aqui. Com um sorriso malicioso, Lilia pede a ele para ser seu assistente novamente, mas ele a rejeita antes mesmo que ela possa mencionar a próxima frase. Ficando impaciente, Lilia começa a listar as vantagens de ser sua assistente. Como Kim receberá uma bolsa de estudos substancial, ele poderá publicar uma tese com ela e, mais importante, poderá sair do campus 2 vezes por semana, em vez de apenas 1 vez por mês. No entanto, Kim, que só quer aproveitar sua comida, mais uma vez se recusa, afirmando que nenhum dos benefícios parece remotamente tentador. Isso deixa a professora ainda mais desesperada, como um vendedor tentando atingir sua cota mensal no último dia. Ela rapidamente muda para o plano B, oferecendo-se para revelar informações cruciais se Kim apenas explicasse como ele conseguiu derrotar os goblins tão facilmente. Kim ainda não está interessado, mas a professora infantil revela que Eren provavelmente será expulsa de seu clã. Kim não se importa nem um pouco com a notícia,
pois ele nem gosta da garota em primeiro lugar e a acha irrelevante. Ele então se levanta e começa a sair, mas uma Lilia persistente o insta a trocar pelo menos alguns truques agora que ela revelou um segredo. Ela continua explicando que, como professora, é seu dever fornecer aos alunos o melhor conhecimento possível para que eles possam atingir seu potencial máximo. Como Lilia é responsável pelo treinamento de combate contra monstros literais, ela deve garantir que seus alunos estejam sempre preparados para que não façam um movimento errado e acabem se auto-excluindo. Por esta razão, Lilia está desesperada para entender como Kim conseguiu eliminar os goblins sem nem sequer suar. No entanto, Kim, que está cansado de sua persistência, simplesmente se despede dela e se afasta de lá. Em outro lugar, o grão-mestre do clã, Truth Choi, convocou seus 2 filhos, Jin Jin e Eren, para determinar qual deles se tornará o próximo sucessor. Ele declara que quem passar no próximo teste de seleção ganhará o direito de formar um contrato com a espada divina do clã, a lendária lâmina da lua azul, a Aderadim. Este contrato os estabelecerá oficialmente como o herdeiro do clã Truth Choi, um dos 5 principais clãs do país. No entanto, se falharem, serão expulsos do clã de acordo com a tradição de longa data. O grão-mestre, então, pergunta a seus filhos se eles estão preparados para enfrentar um ao outro no julgamento e ambos respondem com um sim. Com isso, ele anuncia que a seleção ocorrerá em 3 semanas e os dispensa, permitindo que retornem às suas rotinas diárias. Mais tarde, ao sair da casa, fica claro que Jin Jin e Eren não estão nos melhores termos. O relacionamento tenso deles decorre do fato de que Eren é a filha ilegítima do diretor, enquanto Jin Jin é o herdeiro legítimo por sangue. Ele está invejoso que um estranho esteja tentando tirar sua posição, então ele declara ousadamente que irá destruí-la no processo de seleção. Como um vilão de livro didático, Jin Jin até se gaba de que ela não será capaz de tocá-lo, pois ele já fez um contrato da constelação, enquanto ela apenas recebeu uma bênção. A pobre Eren nem diz nada em sua defesa, pois sabe que nunca será capaz de vencê-lo com suas habilidades de nível novato. Depois que Jin Jin se afasta, Eren se lembra de uma memória dolorosa, o dia em que sua mãe faleceu. Em seus momentos finais, sua mãe olhou em seus olhos e fez um desejo de morte de que Eren se tornasse o chefe do clã, não importa o que fosse preciso. No dia seguinte na aula, o instrutor da sala, Egon, anuncia que os exames do meio do período estão prestes a começar em breve. Kim, como de costume, está apenas sentada em sua mesa, sem se importar com nada, mas Vart diz a ele para prestar atenção. Enquanto isso, Egon revela que os exames do meio do período são muito importantes porque o aluno com a pontuação mais baixa, bem como aqueles que reprovarem, são expulsos imediatamente. Isso significa que todos os alunos devem fazer o seu melhor nas provas escritas e práticas para garantir que possam continuar seus estudos nesta prestigiosa academia. Ao ouvir isso, Kim murmura para si mesmo que, embora possa cuidar das provas práticas, ele está completamente despreparado para a prova escrita. Não, como Kim precisa ficar nesta escola até que possa ver o olho da grande floresta, passar no exame é uma obrigação para ele. Percebendo que não há como ele estudar todas as aulas a tempo, ele se volta para seu arqui-inimigo, amigo, em busca de ajuda. Sabendo que Vashti presta atenção a cada aula e provavelmente conhece o material de dentro para fora, Kim pede sua ajuda no exame. O guardião da constelação imediatamente se opõe, chamando isso de trapaça e completamente antiético. Mas depois de muita persuasão, Kim consegue convencê-lo. Logo, a aula termina e o professor parte depois de se despedir de todos, como se estivesse indo para umas longas férias. Kim pega sua mochila e está saindo quando é repentinamente abordado por uma Eren com aparência preocupada. Ela quer saber se haverá treinamento hoje, e ele responde com um sim. Mas assim que ela se prepara para sair, Kim pergunta se ela finalmente gostaria de começar
a aprender esgrima, pois ele só tem treinado fisicamente até este ponto. Pela primeira vez, ele fala com ela de maneira educada e diz que quer ensiná-la desde o básico. Hoje, ele lhe dará uma lição completa sobre a técnica de empunhadura, que ele dominou com a prática contínua em seu dormitório todas as noites. Kim então pede a ela para ir ao palco de luta ao lado do ginásio, e ela concorda de bom grado. Algumas horas depois, os dois chegam ao palco de luta, e Kim casualmente pergunta há quanto tempo ela praticou pela última vez. Eren admite que nem sequer tocou em uma espada desde que eles começaram a treinar, o que foi há quase 1 mês e meio. Sua resposta o pega de surpresa, mas também prova o quão seriamente ela está comprometida com seus ensinamentos, dedicando-se totalmente ao condicionamento físico que ele enfatizou antes mesmo de levantar uma lâmina. Sem perder tempo, Kim pede para ela desembainhar sua espada e dá a ela algumas dicas fundamentais sobre como empunhá-la corretamente para um golpe mais controlado e eficaz. No momento em que ela ajusta sua postura e segue suas instruções, sua espada de repente surge com um tremendo fluxo de mana. Chocada, Eren finalmente percebe o quão cruciais foram aquelas intensas sessões de treinamento físico. Seu corpo antes era tão fraco quanto um telefone com 1% de bateria, mas agora serve como um recipiente adequado para canalizar poder. Kim, enquanto isso, a instrui a atacá-lo usando toda a sua energia e mana, pois ele quer verificar sua velocidade e força. Ela então reúne uma enorme quantidade de energia e libera um golpe brutal sobre ele que, em circunstâncias normais, destruiria um tanque. Mas Kim o desvia sem nem mesmo usar uma fração de seu poder, mostrando o quão overpower ele é. Ele observa que ela se tornou muito mais rápida agora, mas a aconselha a não usar muita mana ao desembainhar a lâmina, pois o controle importa mais do que a força bruta. A partir daí, a lição se torna intensa, pois Kim começa a dar a ela instruções detalhadas sobre como refinar sua postura, conservar mana e ler os movimentos de um oponente no meio da batalha. Ele não lhe dá um momento de descanso, dizendo para ela continuar a golpeá-lo repetidamente. Conforme o treinamento continua, Eren começa a notar uma grande mudança. Não só sua força aumentou, mas ela não está mais se esgotando como antes. Eventualmente, ela acerta um golpe tão poderoso que racha o chão e até Kim fica impressionado com seu poder. Impulsionados por esse ímpeto, eles continuam lutando como se não houvesse amanhã, transformando todo o salão em seu campo de batalha. Será que Eren realmente se levantará para cumprir o último desejo de sua mãe? Ou Jinjin a esmagará antes mesmo que ela tenha a chance? Além disso, como Kim reagirá quando finalmente enfrentar o monstro malvado Vizerra?